Acho que talvez eu esteja com um probleminha no microfone, meus amigos. Peço desculpa aí se tiver alguma dificuldade durante a aula. E se não estiver entendendo também, estiver falhando, vocês me avisam aí para mim tentar ver o que eu faço aqui, tá bom? Mas, muito bem, hoje nós vamos estudar aqui a designação de terceiro NEF de 1 a 7 e vocês aqui uma visão geral dos principais assuntos, né, desse bloco. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês e vou pedir Brenda, ler para nós, pode ler, Brenda? Posso. Os nefitas, que eram fiéis, observaram os sinais de Samuel, o Lamanita. Hã? Os nefitas, que eram fiéis, observaram os sinais que Samuel, o Lamanita, profetizou. Mas os incrédulos ameaçaram matá-los caso os sinais não aparecessem. O profeta Nefe suplicou a Deus, e naquela noite a profecia foi cumprida. Posteriormente, os ladrões de Gadianton tentaram destruir os nefitas. No entanto, os nefitas estavam preparados para enfrentá-los na força do Senhor. Os nefitas voltaram para suas casas e começaram a reconstruir sua vida. Por causa do orgulho e da desunião, Satanás levou o povo a se rebelar contra Deus. As consequências foram tão graves que o governo entrou em colapso e o povo foi dividido em tribos. Obrigado, Brenda. E é interessante notar aqui, meus amigos, e a gente vai ver nisso ao estudar esse início de terceiro NEF, que as circunstâncias do povo naquela época, a gente pode fazer um paralelo com as nossas circunstâncias hoje, que estamos aí muito próximo da segunda vinda. Naquela época, eles estava chegando o momento da primeira vinda do Salvador Jesus Cristo, quando ele nasceria ao mundo. E eles estavam vivendo umas circunstâncias bem desafiadoras. E não é diferente hoje, né? Nós também, que estamos aí às portas da segunda vinda, semelhantemente, também vivemos algumas circunstâncias muito parecidas. E a gente não vai dar tempo de ver tudo, né, nessa aula, mas eu queria convidar todos nós a estudarmos esses capítulos, inclusive desta semana, que a gente possa buscar fazer essa comparação com aquela época, que é a nossa época, e a gente vai ver muitas similaridades. Mas para começar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus amigos. É a seguinte: eu queria que você pensasse em um acontecimento muito esperado em sua vida, e talvez você tenha se preparado com esforço para que esse dia chegasse, para que esse acontecimento chegasse. Pense em algo assim, algo importante que já aconteceu na sua vida, que você se preparou muito para esse dia chegar. Depois que você pensar na ocasião, na circunstância, eu queria que você pensasse como vocês se sentiram às vésperas desse acontecimento. Aí puder compartilhar conosco algum exemplo. Esse acontecimento, como você se sentiu às vésperas dele? Quem lembrou de algo aí que possa compartilhar? Geralmente nos Por exemplo, acampamentos da igreja, Opa, eu, primeiro o Mateus, depois o Iago. geralmente nos acampamentos da igreja eu ficava muito ansioso, né? Principalmente com o meu primeiro. Então, eu arrumava tudo minha mala uma semana antes, ficava ali esperando dar horário para ir pra capela. Preparava lá os quilhos, o biscoito que eu levava pro acampamento, tudinho.
ansioso, né, Matheus? Obrigado. Iago? Presidente, quando a entrevista para o meu visto chegou, havia muita ansiedade porque a gente tinha colocado todo o nosso dinheiro, nossas finanças, cartão de crédito, tudo para essa viagem e se não der certo, a gente não sabia muito o que fazer, sabe? Então, a gente se preparou o máximo que podia, treinamos, oramos, mas sempre vinha aquela ansiedade, sabe? Ansiedade também, né, Matheus, para a entrevista do visto. Eu lembro da minha. Opa, temos algo aqui no chat. Alguém mais quer falar aí? Alguém ligou o microfone? Eu vi rápido. Brenda falou que não estou lembrando de nada em específico, mas geralmente eu fico muito ansiosa e animada. Beleza, beleza. Normal, né? A gente se sentir ansioso, né? Eu posso lembrar de alguns acontecimentos na minha vida. A minha ida para a missão era algo que eu esperava muito, eu sempre desejei ir para a missão desde muito, muito jovem. Quando chegou no dia, eu nem dormi, né? Viajar, de ir no CTM, nossa, fiquei muito ansioso, muito feliz também, como a Brenda falou. No dia do meu casamento também, no dia do meu casamento, no dia do meu selamento, no dia da minha formatura na faculdade. Assim, que eu me preparei muito, né? Houve muito esforço, muita dedicação para que esses dias chegassem. E às vésperas, assim, era uma mistura de alegria, né? De ansiedade, uma ansiedade boa, né? E de alegria, né? De felicidade. Eu perguntei isso, meus amigos, porque na nossa vida a gente precisa estar constantemente se preparando, né? A gente tem coisas importantes para fazer na vida, a gente passar por momentos importantes da nossa vida que a gente precisa se preparar para eles. E a ideia é que a gente possa sentir-se feliz, né? Possamos estar em paz quando esses dias chegarem. No caso aqui lá de terceiro na F1, esse início de terceiro na F1 estava chegando ali, era o final dos 5 anos que Samuel tinha profetizado o nascimento de Jesus Cristo. Então, início de terceiro na F1 é o final desses 5 anos. Então, os fiéis, eles estavam contando, eles estavam esperando. Então, nós imaginamos que eles estavam muito ansiosos, né? Esperando a vinda, né? Os sinais da vinda do Salvador Jesus Cristo. Olha o Gabi ali. Sejam bem-vindos aí, viu? Iago, você quer compartilhar algo? Sim, na verdade, essa é uma das minhas histórias favoritas no livro de Mormon, especialmente porque ela é o Natal. As pessoas estavam esperando pelo nascimento do Salvador, né, e tudo mais. Mas o que me deixa bem interessado por essa história é o fato de que Samuel profetizou isso, mas ele desapareceu. Nunca mais apareceu Sim. lá na cidade dos Nefitas, que requereu muita fé do povo de acreditar nisso. E aí, quem era o profeta? Né? Não estamos te ouvindo agora. Tá, ficou mudo, Iago. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Pois então, Samuel Lamanita profetizou e desapareceu. Não voltou mais para os Nefitas para falar com eles depois. E Nefi, que também estava na época, o que aconteceu com ele foi levado aos céus. Então, teve uma prova de fé muito grande para esse povo. Mas mais importante que eu acho interessante é a fé desse povo foi testada muito quando o tempo chegou, porque eles não sabiam quando isso ia acontecer. E o que eles faziam cada noite, além de orar e pedir ao Senhor por ajuda quando isso vai acontecer? Ver o pôr do sol e certificar de que não ficaria à noite. Só que o que acontece com cada dia? Só na noite. Então a fé dessas pessoas foi testada diariamente. E aí eu gosto dessa história porque muitas vezes a gente é assim. Nós somos testados muito a tal ponto que a gente precisa somente confiar no Senhor. Mesmo que as situações continuem acontecendo, como escurecer cada noite, sabe? Poxa, obrigado, Iago. Obrigado por compartilhar isso, porque, de fato, lembra que eu falei que
nós também estamos aqui em dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo, e na nossa época também é uma época onde a nossa fé é testada, sabe? Então, a gente pode ver lá em Terceiro F1, logo no início, que os incrédulos, as pessoas que não acreditavam nas profecias, eles causavam tumulto, eles começaram a causar tumulto na terra, a dizer que aquela profecia não ia se cumprir, que o dia já tinha se passado e não ia cumprir e tudo mais. E eles estipularam uma data, eles fixaram um dia para que o sinal da vinda do Senhor, do nascimento dele, se cumprisse. E eles falaram assim, ó, se não se cumprir nesse dia, vocês vão perder a vida, vocês que acreditam nesse sinal. Então, nossa, imagina mais esse teste de fé, né? Que as pessoas, imagina como as pessoas sentiram, elas continuaram acreditando, né? As histórias dizem que os fiéis continuaram assim, acreditando, mas imagina o sentimento deles, né? Era um momento tão esperado, uma coisa tão importante, mas imagina o teste, né, de fé que foi para eles esse dia que os iníquos fixaram, né, para matar aqueles que acreditassem caso o sinal não se cumprisse. E aí eu queria compartilhar com vocês o que foi que aconteceu depois que eles fixaram um dia, né? Eles fixaram esse dia. Vamos lá em terceiro no F1, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ah, vamos ler aqui a partir do versículo 10. A partir do versículo 10, vamos ler aqui o que foi que aconteceu. E à medida que a gente for lendo, eu queria que a gente pensasse sobre isso, tá bom? Eu queria que a gente tentasse identificar aqui princípios que podem nos ajudar quando a nossa fé é testada, quando a nossa fé é confrontada, ou quando nós estivermos vivendo momentos assim de aflição, de tensão, né? Que princípios a gente pode extrair sobre isso, tá bom? Vamos começar aqui lendo o versículo 10. Vou pedir para a Brenda já leu, né? Eu vou pedir para a Jaqueline ler o 10 e o 11. O Jonas leu o 12 e o 13 e a Luciene o 14. Vamos lá. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu esta maldade de seu povo, afligiu-se-lhe extremamente o coração. E aconteceu que saiu, prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo, sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite lhe será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho, do Pai, por minha causa e do Filho por causa da minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Obrigado, amigos. Que princípios vocês conseguem identificar aí? Verdades que podem nos ajudar em momentos onde a nossa fé é testada, onde as nossas crenças são confrontadas, ou momentos que podemos sentir aflição, e desafios em nossa vida. Consegue identificar e que podem compartilhar conosco. Esse para não ter briga. Presente. Olá, Iago. Algo que eu gosto dessa história primeiramente, é que mesmo que havia muita adversidade para o povo, se a gente for ver o registro, esse povo foi protegido. Havia a tensão, havia forte adversidade, mas o povo era protegido. E
claro, se a fé dele de que aquele dia seria o dia que o Salvador apareceria, poderia resultar na morte da família, dos filhos e tudo mais, mas o Senhor, ele estava protegendo ele, sabe? E mesmo que é interessante como o Senhor escolheu o último dia para aparecer, para esse evento acontecer. Não foi o terceiro dia, o terceiro ano, o quinto ano, não, foi o último dia quando aconteceu toda essa situação. Então, o princípio que eu aprendi aqui para mim, sobre a adversidade, quando a gente passa, é de que, mesmo que situações sejam bem difíceis, que pareça que algo vai acontecer contra nós mesmo, o Senhor sempre sabe da nossa situação e Ele vai nos proteger. Ele respondeu a Nef que Ele viria e que tudo estaria bem, sabe? Muitas vezes Ele não vai responder no momento, mas Ele vai nos proteger. Obrigado. Nós aprendemos aí que o Senhor, nesses momentos, a gente pode clamar ao Senhor e Ele vai ouvir nossas orações. No caso de Nef, foi de uma forma instantânea, né? Parece ali, né, que foi de uma forma instantânea. Às vezes as nossas orações talvez não vão ser respondidas, talvez no mesmo dia, né? Mas o Senhor sempre responde. E uma coisa que a gente pode aprender sobre ele, que o Iago falou, é que ele conhece a nossa situação. Ele conhecia a situação do povo aqui, as circunstâncias do povo. Não foi por um acaso que ele falou ali na véspera de nascer. Ele conhecia as circunstâncias do povo. Obrigado, Iago. Alguém mais conseguiu identificar algum outro princípio aí que chamou sua atenção? Algo nesses versículos? Aplicar em nossa vida? Você, Jaque, que leu alguns versículos, o que te chamou a atenção aí que você poderia compartilhar conosco? Aqui no versículo 13, né? Ele fala: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois é chegada a hora, esta noite será o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Ou seja, que cumpriria as promessas, né? E, e, é, e é algo para a gente ponderar, né? De lembrar que a gente também precisa ter bom ânimo e lembrar das promessas do Senhor, né? Que ele fez e ele vai cumprir. Obrigado, Jaque. E nesses dias que antecedem a segunda vinda dele, haverá muitas situações ou circunstâncias em nossa vida, e acredito que muitos de vocês já têm vivenciado isso, onde a gente precisa ouvir a voz do Senhor para nós, ó, Brenda, Gabriel, Jaque, levanta a cabeça e tem bom ânimo. Levanta a cabeça. Iago, obrigado, Jaque. Algo que eu gosto também dessa história é que a gente tem um registro da Bíblia sobre o Natal. Isso é o Natal para esse povo. Não tomando o assunto aqui da adversidade e tudo mais, mas Sim, como é que os nefitas receberam o Salvador no primeiro Natal deles? Com grande fé, com grande adversidade e com grande foco nele, sabe? Para mim, essa é a lição quando o Natal chegar. É estar focado no Salvador mesmo, sabe? Nele e nada mais. e percebe que ele veio trazendo salvação, né? Ele veio trazendo redenção, esse sinal da morte, do nascimento dele, esse salvação e redenção inclusive para um grupo de pessoas nas Américas que ia perecer. Percebe? Interessante isso, né? Obrigado, Iago. Uma outra pergunta para nós aqui. O que vocês conseguem aprender? Bom, já ouvimos algumas ponderações aqui, mas o que podemos aprender sobre Jesus Cristo, meus amigos, ao ver principalmente a resposta dele para a oração de Nefe? O que aprendemos sobre ele? O que você aprende sobre Jesus Cristo?
Você, Jonas, tem algum pensamento de algo que você aprende sobre Jesus Cristo ao ver essa resposta aí que ele deu para Nef? Presente. Opa, deixa eu ver se o Jonas tem algo antes, Iago, rapidinho. Tem algum pensamento, Jonas, sobre isso? Oi, no momento não. Ok, ok, mas vamos pensar sobre isso, viu? Vai lá, Iago. Eu gosto dessa Com escritura a certeza. respeito de quem é o Salvador. Que fala assim: E eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer. O Senhor, o que aprendi sobre ele é que ele foi obediente em todas as coisas. Ele cumpriu todas as coisas que foram faladas, que ele passou aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho, por minha causa, e do Filho por minha carne, por causa de minha carne. Então, mesmo antes dessa vida, porque ali era o Salvador da vida pré-terrena, né? Ele ainda não tinha nascido, então mesmo ali, ele cumpria a vontade do Pai, em todas as coisas. Ele era obediente, né, Iago? Ele queria a vontade do Pai. E uma coisa que, além da obediência, essa do cumprir, e ele fala mais de uma vez aqui, ele também veio para cumprir as profecias, né? Ele cumpriu as palavras dos profetas. A palavra de Samuel e de vários outros não podiam passar em vão. O Senhor precisava fazer, porque foi ele que disse isso para os profetas. Lembra que foi ele que mandou os profetas ensinarem. Então, ele cumpre as palavras dos profetas, né? Sempre. Sempre as palavras dos profetas serão cumpridas. Tá? Obrigado, Iago. Muito bom. A Brenda compartilhou aqui no chat. Acho interessante que Jesus Cristo era obediente não só porque Deus mandou, mas porque ele queria ser por ele mesmo. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Sim, sim, isso está ligado com o caráter dele, Brenda, com o tipo de pessoa que ele é. Ele não fazia isso só por fazer ou porque alguém mandou fazer. Ele fez isso porque ele nos ama. Ele nos ama muito. Mesmo antes de nascer, lá na vida pré-mortal, no Conselho dos Céus, quando o Salvador era necessário, o Salvador, e falou: "Ó, eis-me aqui, envia-me." E ele nos amou muito, ele nos amou primeiro. E ele nos ama muito. E é por isso que ele cumpre as ordens do Senhor, ele faz, né? Ele é obediente. Aqui, outra coisa é que ele queria que eles mantessem o ânimo, não focar no medo. Interessante isso, Brenda. Muito interessante, porque eu penso que e, e, e é importante a gente pensar nisso, sabe, meus amigos, porque talvez alguns santos, alguns fiéis deveriam ter ficado com medo. Às vezes ele rouba a fé. O medo e a fé, elas não existem na mesma pessoa. E essa resposta de Nefe correu depois, deve ter avisado o povo, essa resposta foi para que eles mantivessem o ânimo, e especialmente a fé, a esperança. E quando essas coisas existem em nós, nós não focamos no medo. Isso a gente precisa, né? A gente vai ver aqui, eu vou trazer algumas coisas aqui, porque a gente passa ou vai passar por circunstâncias na nossa vida que a gente pode vir a sentir medo. Às vezes, quando a gente sente isso, a gente perde a fé. Podemos ser tentados a perder a fé no Senhor. Obrigado por tudo que vocês compartilharam, meus amigos, pelas impressões de vocês. Tem uma citação aqui do bispo Edgley, e ele fala sobre o que a gente pode fazer em nossa vida para nossas crenças, mesmo em momentos de adversidade, ou mesmo quando somos confrontados, tá bom? Eu queria compartilhar isso com vocês que ele ensinou. Ah, Gabriel, você pode ler aí? Você consegue ler? Deus, consegue ler?
Sigo sim. O bispo Richard C. Edgley, ex-primeiro conselheiro no bispado, presidente, ensinou: devido aos conflitos e problemas que enfrentamos no mundo atual, gostaria de sugerir uma escolha única, uma escolha de paz e de proteção, e uma escolha adequada a todos. Essa escolha é a fé. Escolham a fé em vez da dúvida. Escolham a fé em vez do medo. Escolham a fé em vez do desconhecido e do invisível. E escolham a fé em vez do pessimismo. O que chama a atenção aí, Matheus, nesse conselho, que a gente precisa para enfrentar os problemas do nosso mundo atual? Espelhando isso na minha vida, com o que aconteceu recentemente, né? É, eu acredito que as coisas que têm acontecido em minha vida é para me ensinar justamente a ter fé. Que muitas das vezes a gente foca só nos problemas que acontecem em nossas vidas e acaba esquecendo e acaba não confiando de que tudo dará certo, né? E acaba se entregando ao desespero. E quando a gente se entrega ao desespero, ao medo, à dúvida, tudo perde sentido e as coisas começam a ser piores ainda, né? Digamos assim. A gente não consegue ver soluções e nem esperança de que as coisas vão ficar bem. Mas quando a gente se apega à fé, a gente sabe que tudo vai dar certo, apesar dos problemas que estão acontecendo. E que tudo é passageiro, né? Que o Senhor cumpre suas promessas e que as coisas vão se resolver com o tempo. Mas a perspectiva que a gente vê é o que determina exatamente a forma como a gente vai lidar. Quando eu caí, quando eu tava voltando para casa, eu tava pensando muito nisso, né? De que às vezes eu ficava pensando, pô, acontece comigo, isso daí sou mó azarado, né? Tipo, só comigo coisa. Eu não tava fazendo nada de errado, mas aí acontece. Sou muito azarado. Mas aí depois eu pude refletir um pouco sobre que todos temos problema, né? Todas as pessoas. Chega a ser até engraçado, mas eu lembrei muito do Neymar, sabe? Que o Neymar, ele tá sempre batido, né? Sempre já testado. E algumas pessoas podem pensar, pô, o Neymar é mó azarado, né? Tinha tudo para ser o melhor do mundo, tinha tudo para trazer o Hexa pro Brasil. Mas ele vive lesionado. Tipo, mas será que ele é azarado mesmo? O cara é milionário. Então, tipo, se a gente for focar só no problema das lesões, a gente não vai conseguir ver quão sucesso ele teve na vida dele, né? Isso, tipo, trazendo para um exemplo de vida, assim. Obrigado por compartilhar isso conosco. Às vezes a gente acontece algumas coisas, né, e a gente fica muito pessimista, né, com nós mesmos, com a nossa vida, e sem perceber a gente acaba escolhendo ser um pessimista na vida. A gente acaba escolhendo ser um pessimista com nós mesmos. A gente precisa lembrar de escolher a fé, sempre. Sempre escolher a fé. A fé em vez da dúvida, a fé em vez do medo, a fé em vez do desconhecido, do invisível, do pessimismo. Que a gente possa pensar se tem algo na minha vida hoje, na nossa vida, talvez eu estou na dúvida, se tem algo que eu estou com medo, ou se tem algo que eu não, que eu estou um pouco pessimista, ou que eu não tenho esperança. Se tiver, o meu convite é que a gente possa buscar aumentar nossa fé sobre isso. Aumentar. Recentemente, pensando, eu estava falando aí, compartilhando a experiência, eu lembrei disso, que tava com um desafio pessoal a respeito de guardar um mandamento, e ele falou assim, poxa, presidente, eu tô com medo, consegui ser obediente, com medo de cair de novo, tô com medo de falhar de novo. E, e ele falou, nossa, será que é normal eu ter medo? E eu lembrei, quando o Matheus estava falando, ver essa situação, me ver essa experiência aqui em mente, e mas eu falei, olha, é,
pessoa. Então, talvez se você está com medo de alguma coisa, é um indício de que você precisa fortalecer mais sua fé em Cristo. Porque Pedro só afundou nas águas porque ele olhou por mar revolto e teve medo. E aí ele afundou. Quando ele deixou de olhar para Cristo e olhou para o que estava acontecendo ao redor, para as circunstâncias, ele teve medo e afundou. E assim é na nossa vida. Agora, para quando essas circunstâncias chegarem, a gente possa escolher ter fé. Fé nos nossos convênios e fé no Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Matheus, por compartilhar isso conosco. Ah, sabe que eu queria propor uma outra ponderação sobre isso, porque ele falou aqui de conflitos e problemas, né, que a gente enfrenta no mundo atual. Lá eles estavam enfrentando, nós também estamos enfrentando. Então, eu queria propor uma pergunta aqui para nós agora. Que nós pensássemos aqui em circunstâncias que podemos sentir incerteza ou medo sobre a vida e, ao mesmo tempo, ter fé em Deus. Circunstâncias, na sua opinião, podemos sentir incerteza ou medo sobre a vida. O que vocês acham? Essa é uma Alô? pergunta. Tô conseguindo me ouvir, que a internet tá meio ruinzinha aqui pra mim. Estamos sim, Jonas. Jonas, depois o Matheus. Tá. Eu acredito que é assim, o pessoal, acho que alguns vão concordar comigo, mas acredito que as, quando as pessoas estão prestes a ter um filho, porque isso, a ideia de vir uma criança ao mundo, eu acredito que, além de ter um acúmulo de emoções, também gera muitas incertezas para o futuro. Como é que a criança vai crescer? O que que vai ter que fazer por ela? Será que ela vai ser uma pessoa legal, uma pessoa gentil? Será que eu vou conseguir ser um bom pai? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Então, tudo isso daí começa a mexer na cabeça da pessoa. Porém, um dos segredos de poder resolver isso é tendo fé em Deus de que vai dar tudo certo no final das contas. Isso é interessante. Muito bom, Jonas. Gostei do exemplo. Não tinha pensado sobre isso. E eu não sei, você já tem filho, Jonas? Não, ainda não. Mas eu Ainda converso não. bastante com meus amigos que estão já anos de luz à minha frente. Tá certo. E é verdade, viu? A gente fica um pouco assim, né? Ansioso, meio com incerteza, com receio de que a criança vai nascer bem, com saúde, né? Como é que vai ser o crescimento? Como é que eu vou ser como pai, né? Nossa, é verdade. A gente tem esse sentimento, mas ao mesmo tempo podemos ter fé em Deus, né? Fé em Deus de que as coisas vão dar certo. Legal, obrigado, Jonas. O Matheus, depois o Iago. Só complementando um pouco a respeito do Jonas aí, foi um assunto que eu conversei com a Monique, porque ela citou, né, que muitas crianças hoje em dia têm nascido com autismo, né? Então, o autismo ele tem se tornado muito presente nas crianças e isso tende a piorar, digamos assim, né? Então, as doenças que as crianças têm nascido e até mesmo nós adultos que temos adquiridos por depressão, ansiedade, que são doenças que acabam influenciando geneticamente nossos filhos, acaba trazendo bastante medo, né, de ter um filho e ele vir com alguma doença e isso prejudicar o crescimento dele. Mas somente a fé de que, independente da situação de saúde que a criança venha, e de que na o cenário em que ela vier na família, né, vai fazer a gente cumprir esse mandamento de trazer os filhos de Deus ao mundo. Porque a tendência do mundo hoje em dia é justamente não ter filhos, né? Pessoas têm tido menos filhos a cada dia que passa.
E já falando a respeito do meu medo, tipo, não o medo, tipo, da circunstância, no caso, seria o casamento, né? Então, o casamento hoje em dia também tem sido algo muito desafiador para muitas pessoas, né? Não somente nem encontrar alguém que queira casar, como, tipo, tomar o passo de casar quando já tem alguém, né? E são coisas que realmente requer fé, né? E não ceder ao medo e às incertezas. Porque se for pela lógica, realmente, o casar não faria tanto sentido. Por conta que as coisas têm ficado mais caro, né? Alugar uma casa tem ficado mais caro, ter as coisas têm ficado mais caro e o dinheiro e o emprego tem ficado mais difícil, né? Então, a lógica diz que não se deve casar, mas a fé já diz ao contrário, né? Né? Mas, de fato, né, Matheus, pode trazer muita. O casamento é uma circunstância que pode trazer incerteza, medo. Tanto é que algumas pessoas elas adiam o casamento, né? Por causa disso, né? Eu nem estava pensando nisso, mas agora me deu medo. É a realidade, né? Obrigado, Matheus, por trazer isso, Jonas, né? Eu já vi muitos casais falando assim, puxa, eu vou ter filhos, vou colocar filhos nesse mundo do jeito que tá, e as pessoas adiam os filhos. Adiam não, nem decidem ter, né? E alguns adiam o casamento ou nem decidem casar. Então, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes essa incerteza e o medo, eles- elas acabam não demonstrando fé nenhuma, elas sufocam a fé. E elas, às vezes, influenciam na tomada de decisões importantes relativos ao nosso crescimento, né? Obrigado, Matheus. Muito bom. Iago ia compartilhar algo? Parece que todo mundo vai falar então sobre filhos. Esse, na verdade, também é um dos temores que eu tenho. Na verdade, é mais sobre o futuro do meu filho. Eu tenho alguns amigos que vieram para ter reunião familiar conosco. Eles têm uma família grande. E aí eles estavam nos falando como os filhos são excelentes, mas as escolas estão mudando muito aqui. É, Inclusive, algumas dessas escolas, os funcionários não são permitidos entrar no banheiro onde esses jovens estão. Então, muita droga está entrando lá, muita imoralidade. E eu tenho esse medo sobre o que o meu filho ter a influência correta, sabe? Com toda essa situação. Porque a gente tem também a questão de gays e lésbicas e todas essas situações que acaba afetando mesmo a espiritualidade, sabe? Dos filhos nessa adolescência e tudo mais, depressão. Então eu me pergunto às vezes muito, sabe? Mas ao mesmo tempo tem me dado muita fé ver essa nova geração da igreja, que sim, há muita tentação, há muita tecnologia, mas eu tenho visto como essa nova geração é bem forte e como os pais ensinar os filhos pode trazer um milagre de proteção para eles quando a escola vier, sabe? Então, isso é o que me dá fé, de que o que eu posso fazer pode ter uma influência nele, mas, ao mesmo tempo, há essa situação do que pode acontecer no futuro, sabe? É natural, né, Iago? Eu gostei muito, né, que você falou, a gente vai já fazer uma atividade sobre isso, mas a gente, à medida que essas circunstâncias podem nos trazer essa incerteza, esse medo, em contrapartida, a gente precisa aumentar nossa fé em Cristo, nossa fé nos convênios, nossa fé no plano de salvação, no Evangelho de Jesus Cristo e no poder que há nisso, né? De, mesmo com todas as incertezas e desafios e problemas que podem existir, que nós podemos ter sucesso, que nós podemos alcançar felicidade, ser maior, né? Nossa fé tem que ser maior, temos que fortalecer nossa fé. Falar sobre isso, né, que o Iago compartilhou. Obrigado. A Brenda colocou aqui no chat também perder o emprego, o desemprego, né, ou não ser bom o suficiente. Nossa, é verdade, já ouvi muitos membros falar sobre isso, Brenda. Medo de perder o emprego, ser bom o suficiente para tantas responsabilidades, né, que às vezes nos aguardam.
E você falou Presente. aqui de opinião familiar, né? Obrigado, Brenda. São circunstâncias bem reais. Obrigado. Iago? Só uma última coisa, eu acho que também o medo de a gente não estar no padrão que o Senhor espera, o medo de não estar no reino celestial e como a gente precisa em melhorar nossas fraquezas, são situações que muitas vezes também tiram a nossa fé, né? Falta de paciência, né, com nós mesmos, com o processo, né, de nos arrepender. Poxa, excelentes exemplos, meus amigos. Vocês foram maravilhosos. Eu vou só compartilhar algumas ideias a mais aqui de motivos que nós podemos ter, que cada um de nós pode ter aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E deixa eu ver aqui. Luciene, pode ler para nós? Luciene leu do 1 ao 3 e a Jaque lê do 4 ao 7. Esses motivos são pessoais para cada pessoa, mas pode incluir o seguinte: ser ridicularizado ou atacado por suas crenças em Jesus Cristo, ter relacionamentos familiares conturbados, inclusive pais separados por divórcio, ter ansiedade ou depressão. Preocupar-se com familiares ou amigos que têm atração por pessoas do mesmo sexo, sofrer por causa de alguma dependência ou lutar para vencer hábitos prejudiciais, temer que as bênçãos do Evangelho sejam inatingíveis, sentir-se indigno ou que não pode ser perdoado. Obrigado. Apenas para acrescentar a lista, a boa lista que vocês já nos deram. Bem, as circunstâncias são várias, né? Mas eu queria propor a seguinte atividade, meus amigos. Eu queria que vocês ponderassem nas coisas que vocês falaram e algo aqui dessa lista que vocês estão vendo aí, eu queria que você pensasse no seguinte, ó. O que os profetas têm ensinado e revelado sobre Cristo que poderia inspirá-lo a manter a fé nele? A despeito dessas circunstâncias aqui de um medo, ação que você possa ter. Pensa sobre isso um pouquinho. E os profetas têm ensinado e revelado sobre Jesus Cristo nas conferências gerais, recentes, ou até mesmo nas escrituras, que poderia inspirá-lo a manter a fé nele. Antes de passar para o Iago, vou só dar um tempinho para vocês pensarem, só um minutinho. Pensa sobre isso. O Iago vai ser o primeiro a falar. Iago, o que você pode compartilhar conosco? Depois o Jonas. Já está na vez Tem aqui. uma citação do discurso do presidente Dale Renland. Ele fala o seguinte, sobre o bom pastor, o Salvador como o bom pastor. Ele fala que se o Salvador fosse, se nós fôssemos uma criança e o Salvador fosse ensinar, ele seria paciente e ajudaria todo o processo para que uma criança aprendesse a andar. Ao contrário, Satanás seria o oposto. Se a gente tentasse andar e caísse, Satanás iria nos criticar e tentar nos fazer não andar novamente. Ou seja, ele seria totalmente o oposto do que necessita ser feito. Então, para mim, como aquilo não me ajuda a ter fé? É saber que o caráter do Salvador, ele sempre vai estar engajado em nos ajudar. Há um outro ponto no discurso que ele também fala que o Salvador, um dos marcos marcantes dele quando se fala com alguém com pecado ou com fraquezas, é que ele vê a ovelha com uma mancha e ele tem alegria em tentar em ajudar essa ovelha a ser curada. Esse é o caráter do Salvador, de que ele vai ajudar, e é a alegria dele
em ajudar a ovelha que está ferida. Da mesma maneira que a gente tem essas dificuldades, a nossa fé precisa ser nisso, de que o Salvador, ele quer nos ajudar, ele nos ama e ele está engajado a todo momento em querer nos ajudar. É isso que eu tenho a compartilhar. Tudo isso, Iago. Excelente, excelente exemplo e pensamento de manter a fé em Cristo. Obrigado. Jonas? Opa, então eu acredito assim que uma das coisas que pode inspirar a gente a manter sempre a fé nele é o que sempre fica martelando na minha cabeça, né? Que o profeta falou recente, que é o pense celestial. Eu acredito assim que eu não sei, eu não lembro agora, porque eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo, aí eu não lembro agora exatamente onde foi que eu li isso, mas que fala assim, que não existe nada que te aproxime mais do Senhor do que a escolha de se aproximar a Ele. Então, manter Ele em nossos pensamentos, manter Ele em nossas ações, em nosso cotidiano, sempre em nossas orações, fazendo o básico, já é uma forma muito boa que a gente tem de manter a fé nele, porque isso acaba nos aproximando mais dele e assim, por consequente, a gente acaba sentindo mais a presença dele na nossa vida. Muito bom. Estar celestial e nos escolher, né, de uma forma consciente nos aproximar dele todos os dias. Ele disse em Doutrina e Convênios, né? Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Obrigado, Jonas. Pensem sobre isso, meus amigos. Queria fazer um convite, né? Nós possamos pensar sobre isso, nas coisas que o Senhor tem nos ensinado por meio dos seus profetas, para nos ajudar, nos inspirar a manter a nossa fé nele, a nossa confiança nele, a despeito das circunstâncias, né? Inclusive, o presidente Nelson falou que a nossa felicidade, a felicidade da nossa vida, tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o enfoque da nossa vida. E saber que Jesus Cristo é o... Por que que é interessante aqui a questão, né? A gente saber o que que os profetas têm ensinado. É muito importante, amigos. Escrituras, estar atento às palavras dos profetas, para manter sempre vivo na mente, no coração, e para manter a chama da fé e da esperança sempre acesa dentro de nós. Quando nós negligenciamos o nosso estudo das Escrituras, não ouvimos as palavras dos profetas, não seguimos, sem perceber, essa chama, ela pode se enfraquecer dentro de nós, a tal ponto que essas circunstâncias podem começar a guiar nossas escolhas. E às vezes nós podemos ser tentados a escolher algo que vai nos afastar do Senhor. E a mensagem dele é uma mensagem de fé e esperança, que a gente pode vencer. Esses são alguns, como eu posso dizer, algumas circunstâncias, meus amigos, da incrível batalha que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa guerra, e nós temos visto isso desde lá de Alma, né? Estamos vivendo uma guerra. Excede a vinda do Salvador. É guerra, né? Não vai ser possível devido ao tempo, mas se nós formos ler lá nos capítulos depois, nós vamos ver que Gideane, que era o chefe do bando de Gadianton, ele escreve uma carta para Laconeu e fala para Laconeu que era o juiz para se entregar aos ladrões, e eles se preparam na força do Senhor, junto com Gigidone, que era o dos exércitos. Eles se preparam para enfrentar os ladrões, e eles vencem os ladrões, eles vencem o bando de Gadianton por causa da preparação, por causa que eles tinham a fé no Senhor, a esperança no Senhor, mesmo em situações difíceis, mesmo sobre ameaças de um ladrão. E tem muitas coisas que
vão ameaçar nossa fé hoje. E nós não podemos ceder a essas coisas. Nós precisamos nos preparar para não ceder. E com isso em mente, eu queria encerrar nossa aula com uma declaração do presidente Nelson. É uma advertência que ele faz para nós sobre isso. Que tem a ver também com a esperança e a importância de ter esperança e fé em Cristo. De que as coisas vão dar certo e que seremos abençoados. Deixa eu compartilhar aqui. Vou pedir para a Brenda ler. Não sei, você pode ler, Brenda? Posso? O presidente Russell M. Nelson testificou das bênçãos de estar preparado. O adversário nunca para de atacar. Portanto, nunca podemos parar de nos preparar. Quanto mais autossuficiente formos, material, emocional e espiritualmente, mais preparados estaremos para frustrar os ataques incansáveis de Satanás. Não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhes prometo que será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Que aumenta a tua fé e esperança aqui, Brenda, no que o profeta disse? O que ele disse que poderia aumentar a tua fé e esperança em Cristo? Que nós não precisamos temer se nós estivermos preparados, né? Não é que estar preparado vai tornar as coisas mais fáceis, mas a gente vai ter a promessa, essa promessa de que vai ser muito bom, de que vai ser glorioso. Brenda, obrigado. Olha só, né? O que é a palavra dos profetas, como elas nos inspiram, né? Precisamos lembrar disso, meus amigos. O futuro é glorioso. Os que acreditam no seu nome e que esperam a sua vinda. O futuro é glorioso. Ele não disse que vai ser fácil, mas ele prometeu que vai ser glorioso. Eu oro para que a gente possa ponderar como está a nossa preparação espiritual, emocional, temporal, material. Precisamos fazer os ajustes necessários para estarmos prontos, preparados. Especialmente para quando o Senhor voltar, que está muito próximo de mim. Testifico disso. Este é o evangelho de esperança. Boas novas de grande alegria. A maior preparação que podemos ter em nossa vida, que podemos fazer. Às vezes nós podemos falhar, mas o Evangelho de Jesus Cristo não vai falhar conosco. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tava falhando com o microfone. Falhou um pouquinho. Desculpa. É só testificar dessas coisas e dizer que eu amo meu Salvador Jesus Cristo, eu sei que Ele vive, que Ele nos ama muito. Ele ama muito vocês. Também amo estar com vocês, amo aprender com vocês aqui, com sua fé e seu testemunho. Muito obrigado por quem vocês são. Eu testifico disso a vocês, meus amigos, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta próxima aula, meus amigos, será terceiro NEF de 8 a 11, tá bom? Vamos continuar vendo mencionados agora a morte do Salvador Jesus Cristo, a aparição dele aqui nas Américas. Eu queria só relembrar, meus amigos, a gente está encerrando aqui um pouco cedo e apertado. Eu esqueci de lembrar que hoje vai ter uma live
da autossuficiência, da Semana da Saúde Emocional. Seria muito, muito importante que nós pudéssemos participar dessas lives. Agora acabou de começar umas 8 horas, vivendo uma vida plena e feliz. Tá bom? Então, vejo vocês que puderem participar. O link está lá no Instituto, no grupo do Instituto. É só procurar na página do YouTube da Autossuficiência Brasil que está sendo transmitido a live. Tá? Então, antes da gente ir para a live, vamos fazer uma oração aqui para encerrar. E vou pedir para o Jonas. Pode fazer para a gente, meu amigo, por favor?